Finalmente a sensação de que as coisas vão começar a esquentar, já que finalmente acabaram os Spriggan. E eu não sei se isso é bom ou ruim, na verdade. Opa, fala aí galera, beleza? Aqui é o Link, sejam bem-vindos ao vídeo. Hoje estou aqui para falar de mais um episódio de Fairy Tail. Caso não tenha assistido ainda, como sempre, links estão aí na descrição, cara. E finalmente nesse episódio nós tivemos a conclusão, não é mesmo? A morte de August, cara. Eu acho que é a segunda morte mais odiada que tem dessa saga, cara. Essa aqui é um assunto bem delicado, né? Mas vamos falar do início do episódio, por sinal. Afinal de contas, a gente sabe que o August não morreu logo no começo do episódio com o golpe do Gildarts, cara. Nós começamos o episódio logo depois de toda aquela coisa do golpe do Gildarts. A gente vê que ele tava bem acabado depois de dar aquele golpe, né? O braço dele ficou todo quebrado e tudo mais. E eu acho algo muito sensacional, cara, e bem representativo a gente ver que o August levanta, tipo, bem padrão, sabe? Ele não teve nenhum dano, nada demais aconteceu com ele, ele não tinha um arranhão. O que pra mim só mostra e reforça como esse personagem era forte e como a gente não teve, tipo, 10% dele explorado dentro da saga de Alvares, porque ele tinha muito mais pra mostrar, sabe? Mas logo depois que ele levanta, ele simplesmente decide que agora que sabem o segredo dele, ele vai usar um golpe secreto pra se matar e tudo mais, que é aquele famoso golpe do Vegeta, né? Porque isso aqui foi o golpe do Vegeta, não tem como, mano. E sobre o que eu achei, cara, sobre a morte do August em si, cara, eu gosto da maneira como acontece depois que ele termina o feitiço ali, sabe? Depois que acaba a magia dele e tudo mais. No entanto, eu reconheço os fãs que detestam essa morte, porque sim, cara, não tem como mentir, essa morte, ela é basicamente a morte da Eileen, tipo, virado de lado, sabe? A morte do August é uma morte de filho e mãe, e a morte da Eileen é uma morte de mãe pra filha. A morte do August também acaba representando aquela ideia de que o vilão era muito forte, nós temos o vilão muito forte, nós temos só 9 episódios pra acabar o anime, e não temos como matar esse vilão, porque a gente acabou de provar que ele é mais forte que o Gildarts, então ele vai se matar aleatoriamente por uma razão qualquer, e é meio tenso porque o August ele se mata e ele nem ao menos leva ninguém com ele, né? A gente vê que ele usa aquele feitiço e começa a bater a pressão em, pelo menos naquele pedaço da cidade ali onde tava relacionado a Fairy Tail, né? A gente vê que todo mundo começa a sentir, etc. No entanto, a cena dele usando o poder é bem interessante, cara, tipo, a gente vê a cidade sentindo a magia do August, né? Tipo, começa a subir as pedras, todo mundo começa a sentir aquela pressão, não conseguem respirar, a transmissão da Mavis corta do nada, a gente vê que os personagens começam a sangrar pela boca, todo mundo basicamente vai morrer em alguns minutos. A gente sente realmente que o August, ele tem o poder pra fazer, como a Mavis disse, né, aquele feitiço que ia sumir com Magnolia inteira. Holy fuck, cara. O August tinha poder, mas o cara tinha poder, mano. E a gente vê que o August, ele sente um pouquinho aquela ideia de pai e filho, né? O Gildarts, ele abraça a Kana, fala pra ficar que vai ficar tudo bem e tudo mais, e a gente vê que ele começa a se lembrar da mãe dele. E é um momento em que eu tinha muito hype, cara, quando eu tava no mangá. No anime eu já sabia o que ia acontecer, mas eu achava bem esquisito, cara. Porque quando o August falava que somente quem pode derrotar o filho de sua majestade, que tem o poder maligno incrível, possa ser a sua mãe, eu jurava que a Mavis ia ter que fazer alguma coisa incrível, sabe? Tipo, alguma magia, ela ia ter que fazer algum selamento, ela tinha algum poder ali que podia derrotar ele, mas na verdade, não, cara, foi algo muito mais simples. A gente vê que a Mavis encontra ali o August, cara, a gente vê que ela tava prestes a se encontrar ali com a Lucy e com o Gray, ela encontra o August antes, no caso, e ela basicamente não faz nada, né, já que ela também tava sofrendo com aquela magia ali do August, que ia a longo prazo matar todo mundo. A gente vê que ela sangra pela boca, todo mundo começa a cuspir sangue pela boca, o que significa que realmente todo mundo ia morrer mesmo, e ela simplesmente lança aquele, sabe aquele olhar de mãe padrão, tipo, moleque, você passa aqui agora e para com esses feitiços de magia negra aí, antes que eu pegue a minha chinela. Ah, droga. E sei lá, o August é a primeira vez que ele vê o olhar de mãe. Ele fica emocionado e morre. Morre, é isso. Cara, tudo bem, cara, a gente sabe que foi bem mais do que isso, não é mesmo? A gente sabe que o August, ele realmente quer parar o feitiço por conta de um sentimento que ele teve, não é? Que ele queria pelo menos estar nos braços da mãe dele
pelo menos uma vez. E é bem pesadinho, né? A gente vê que ele, de certa forma, ele quer passar pelo menos o espírito dele pra que a mãe dele saiba que ele existe, cara. Porque, no caso, a morte dele, eu acho ela meio tensa e meio emocionante, porque o August é o personagem que a gente sabe que ele tinha pai, e o pai dele nem sabia que ele existia, nem sabia que era filho dele, e a gente agora sabe que ele tinha mãe, que é a Mavis, e ele morre sem que a Mavis ao menos soubesse da existência dele. É bem tenso, né? A gente vê que ele para o feitiço na tentativa de tentar ir ali ver a mãe dele, ele fica uns segundos olhando pra mãe dele, e a gente vê que a Mavis acha que acabou a magia do August, que ele não conseguiu terminar o feitiço, e sai correndo. Na hora que ela sai correndo, ele começa a pensar, não mãe, volta aqui, e a gente vê o menininho, né, o August menininho, tentando falar mãe, e ele consegue ao mínimo tentar fazer uma existência dele física ali na Mavis. Isso que essa página, ela tava tão bonita no mangá, cara, pô, por que no anime os caras deixaram uma bosta? É mó momento emocionante, tá ligado? Mas a gente vê que, enfim, acaba da maneira como acaba mesmo, né, a Mavis não consegue sentir de verdade a presença do August, e ele morre meio que sendo um personagem esquecido, cara. É um fim muito triste, cara, pra um personagem tão forte, tão bacana como o August, cara. Eu esperava um fim bem melhor pra ele, vou ser sincero pra vocês. Esperava que ele morresse já no combate, o Gildarts usasse alguma coisa, etc. Ou a própria Mavis usasse alguma coisa, pelo menos que ela soubesse, cara, que teve um filho. Mas, né, a gente sabe como foi o final dessa saga, foi conturbado, foi corrido e apressado. Então, né, o final dele foi esse negócio meio meia boca mesmo. Enfim, nós também tivemos a ceninha onde a Lucy e o Gray encontram a Mavis, eles pegam o livro de E&D e a gente vê que agora o destino está nas mãos deles, entre aspas, né, porque a Mavis agora vai até o Zeref usar o grande plano que ela tem pra derrotar o Zeref. O que eu acho muito engraçado, cara, porque ela fica lembrando daquela cena do Jacob, onde a Lucy tira a roupa, tá ligado? A gente sabe que a estratégia dela era outra coisa totalmente diferente, né? Ela pretende usar a maldição do Zeref contra ele mesmo, assim sacrificando a própria vida e talvez a vida dele, fazendo com que ele morra. Mas é muito, cara, é muito engraçado ela ficar lembrando dessa cena, tipo, do Jacob ficando em desvantagem porque tinha uma mulher pelada na sala. Eu não sei se são só vocês, mas na época do mangá todo mundo achava que a Mavis ia tentar, sei lá, tipo, seduzir o Zeref, tá ligado? O que seria muito engraçado se acontecesse, mas ok, né? E nós também temos um pequeno pedaço do núcleo Natsu versus Zeref nesse episódio, que também não acontece muita coisa, mas a gente tem uma morte de verdade agora, uma morte digna de verdade mesmo, cara, que é a triste, a sede morte do Larkad, cara. A gente já tinha visto que no episódio passado, que ele tinha passado, cara, com o Zeref, e nesse episódio, mano, nossa, é simplesmente a primeira fase, cara, que a gente vê o Zeref agindo como vilão de verdade, cara. Ele ainda não me convence como vilão, já que a gente já tá, tipo, a 9 episódios de acabar o anime. No entanto, é pesado, cara, a maneira como o Larkad se despede, né? Ele fica ali falando pai, 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 e a gente vê que em algum momento o Zeref simplesmente empistola 800% no modo turbo e simplesmente lança uma magia ali e apaga o cara da existência, cara. Ele fala, eu não tenho filhos, eu não tenho família, eu não tenho nada, e ele apaga tudo, e a gente vê que o Larkad basicamente desaparece naquela cena traumática, chamando o cara de pai, e mesmo assim ele desaparece. É uma cena que algumas pessoas realmente conseguiram detestar o Zeref nessa cena, apesar de gostar muito dele como personagem. E logo depois disso, da morte sede do Larkad, o Natsu se encarrega de dar o primeiro socão bom que tivemos aí nessa luta do Natsu versus Zeref e soltar a sua primeira fase boa de discurso, cara. Porque o Natsu solta uma, eu já entendi o que você é um pirralho que não valoriza o que é ser pai. Caraca, o Natsu soltando uma dessa dá até esperança de que ele seja pai um dia, sabe? É bem intenso, cara. E eu não vou mentir, cara, a gente sabe que eu não tô curtindo a luta do Natsu versus Zeref, já falei isso aqui várias vezes, no entanto, arrepia pacas quando a gente vê o Natsu chegando do lado ali do Zeref, ele segura ali no colarinho dele e fala, você ainda tem um laço bem aqui, e ele chama ele de irmão, ele chama ele de Nichan. Essa cena aqui, eu vou dar um ponto pra essa cena aqui tá... olha, chavosa no grau. Não temos mais nada de Natsu versus Zeref nesse capítulo, porque a gente fecha o episódio com o núcleo Akinologia,
Holy shit, a gente vê um pouco mais do que acontece com a Aquinologia, cara. E, mano, literalmente a Erza quer muito meter o louco, né? Tipo, ela acabou de apanhar muito da Eileen, que era um dragão comum, né? Ela quase não conseguiu ganhar se não fosse o poder da amizade. Tá ali toda arregaçada. A Wendy também tá toda arregaçada. No entanto, ela vê que o Aquinologia tá lá pisando no cadáver da mãe dela. E ela quer meter o louco e fala, não viola o cadáver, não. Minha irmã, você sabe com quem você tá falando? Você tá falando com a Aquinologia, meu. Do jeito que as coisas estavam indo mal, cara, no anime, né? Do jeito que todo vilão tava morrendo de uma maneira meio esquisita. Eu tava com medo, sei lá, da Erza começar a lutar com a Aquinologia ali e ganhar. Mas ainda bem que a gente viu que a Aquinologia é superior, cara. No momento em que ele se vira, ele vê que a Erza tem o mesmo cheiro que a Eileen, ignora completamente a existência da Erza. Ele foca totalmente na Wendy, que é uma Dragon Slayer. Ele já se prepara pra poder fazer a Wendy virar mingau ali, né? A gente vê que ele vai soltar a magia. E exato naquele momento, o Geralt aparece como um deus ex-máquina ali pra salvar a Erza, pra salvar a sua amada, e ele tenta tancar o Aquinologia, cara. Eu rio tanto de personagem que tenta tancar o Aquinologia, agora principalmente porque nós sabemos o que ele é, cara. A gente vê que o Geralt solta um monte de poder nele, solta a Gran Chariot, e não adianta merda nenhuma, porque o próprio Aquinologia fala que ele não tem um elemento, ele é um dragão de magia. Apenas, ou seja, magia é o elemento dele. Magia, seja de espíritos estelares, seja de vento, fogo, água, ele consegue comer qualquer coisa que jogam nele. O que significa que não importa qual magia você use nele, não faz efeito. E isso, cara, me deixou com um belo de um hype também, cara, porque, uou, imagina os níveis de poder, cara, que o Aquinologia tem, se ele pode comer qualquer tipo de magia. Você não tem uma magia de verdade que possa destruir ele, cara. E isso na época me dava mais ainda hype pra questão do E&D, né? Já que ele não pode comer magia, a única forma de derrotar ele seria maldição do Natsu, E&D. Então seria muito legal se eles usassem no anime, não é mesmo? A gente vê um pouquinho mais pra frente que, apesar de estar em choque, né, o Aquinologia, de repente, do nada, o Aquinologia se transforma, e a Wendy, apesar de estar muito em choque, ela ainda acha que ela tem que lutar, por alguma razão aleatória. Ela se transforma ali na Dragon Force e tenta também tancar o Aquinologia. Mano, meu Deus, todo mundo quer meter o louco pra cima do Aquinologia agora, né? A Wendy tava com a morte certa ali, se a Cristina, né, o navio da Blue Pegasus não tivesse batido ali nela. A gente vê que a Erza já pega a Wendy de vez, eles fogem dali, porque a situação tá intensa. A Aquinologia dragão, a Fairy Tail toda não tinha conseguido enfrentar. Não era uma Wendy na Dragon Force agora que ia conseguir. Depois que eles sobem no navio, tem uns 1 minuto de cena de conversa inútil com o Itia, né? A gente vê, eu acho que tem uma cena muito engraçada, na verdade, dessas ceninhas aí, cara, que é quando tá o Geralt do lado da Erza e a Erza tá segurando a Wendy como se fosse filha dela. Tipo, olha essa ceninha aqui, cara, não parece um casalzinho bem fofo, tipo mãe, pai e filha? É muito fofinho, cara, essa cena, eu gostei. No entanto, nós terminamos o episódio nesse clímax agora, né? A Aquinologia vai começar a seguir a nave Cristina, onde tá o pessoal da Fairy Tail. E por sinal, nós vemos que no final do episódio aparece uma pessoa chamada, o próximo episódio é chamado de Professora. E essa pessoa que, né, cara, tá óbvio, a gente acabou de mostrar ela nos flashbacks há 2 episódios atrás. Pra mim é óbvio quem é, mas eu não vou falar aqui pra não reclamarem que eu dei spoiler. No entanto, aparece a chamada Professora no final do episódio, com cabelos loiros e uma roupa semelhantíssima e um visual semelhantíssimo a Lucy. Nossa, quem será que é, não é mesmo? Mas bom, gente, é isso daí, o episódio e o vídeo vão ficando por aqui, e eu quero saber de vocês, o que acharam dessa finalização aí do August, do Larcad, dessa cena do Aquinologia? O que estão achando? Estão gostando bastante? Não estão gostando? Estão achando meio bosta também? Coloque aí nos comentários pra gente discutir, beleza? Muito obrigado por ter assistido, um beijo, abraço, valeu, falou e até mais! Fui!